E aí, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou o Xplay e é uma honra ter você aqui novamente. Bom, eu fiz há um tempo atrás uma série Noções Básicas de Smile, no qual, inclusive, foi uma série que assim, eu fiquei com muita preguiça de fazer, sendo bem sincero, e acabou que o desenvolvimento não foi tão bom. Assim, claro, deu pra passar um conhecimento legal, mas não foi o tanto que eu gostaria de aprofundar e eu não tive todo o esforço que eu deveria ter tido. Então, vamos lá, que agora a gente vai refazer essa série só que num vídeo só. É um vídeo só sobre Smiley que vai ser longo, mas que vai responder todas as suas dúvidas acerca disso. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a base da TXS, claro, e eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês vão necessitar saber. Então vamos lá, a gente vai começar com tipos primitivos. Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar pra vocês o que significa. Bom, Z na Smiley significa booleano. I significa int, que representa integer. Eu já explico tudo isso. Void, né, a sigla V, significa void. J significa long. E é basicamente isso. Opa, a gente pode também citar aqui como importante o... Opa, caramba. L, Java, lang, string. Que ficaria assim no method, certo? Beleza. O que isso aqui significa? Bom, boolean são valores false ou true, ou 0x1 e 0x0. Isso vai significar se alguma coisa está ativa ou não, está habilitada ou não, se deve ou não fazer alguma coisa. Sendo assim, se o método é booleano, como no caso Z, no caso de um botão, aqui é a classe da privacy, o botão só pode estar ativo ou não. Não tem como o botão vai resultar 1 caso ele esteja ativo ou 0 caso ele não esteja ativo de forma numérica, certo? Não tem como ele resultar 4, porque ou ele está ativo ou não, então ele está 1 ou ele está 0. Então, boolean é sempre 0 ou 1. Por exemplo, esse botão aqui, ele vai pegar aqui, que estaria aqui, que é um exemplo, né? Pegaria da XML para ver se ele está ativo lá na preferências ou não. Mas, por exemplo, eu vou forçar esse botão que sempre esteja ativo, independente do botão estar ativo lá no XML, o switch dele. Eu vou escrever const v0 0x1. O return é v0, então eu vou colocar no const v0. O que acontece? Agora o booleano do método sempre vai retornar 1 e esse botão sempre vai estar ativo quando eu invoke chamar. O que é o método int, integer? É um método numérico, ele pode resultar números, números inteiros, é isso que significa integer, inteiro, certo? E ele serve para vários casos, mas não no caso de botão. Só que também dá, eu poderia mudar isso aqui, ó, e colocar um método integer, certo? E isso funcionaria muito bem, por conta que ele vai retornar de qualquer forma 0 e 1, porque o getPrivacyB é um método de boolean, e ele vai retornar um número inteiro, 0 e 1 é um número inteiro. Mas no caso aqui o boolean é o mais adequado para esse método. Você tem que lembrar que int e integer são números, é um método que retorna números, certo? Vamos supor que eu queira zerar um método de boolean. Eu vou colocar const v0 0x0 return v0, certo? No integer, a mesma coisa. A gente ainda não chegou nos objetos. Eu já explico sobre isso. Então aqui ele vai retornar o número 0. 0 normalmente significa nulo, vazio, desativado e etc. E aqui ele vai retornar o booleano 0, certo? Void é um método que ele não retorna um valor, ele chama alguma coisa. Como assim? Vamos supor, eu preciso ativar alguma coisa. Dentro desse método tem valores que fazem alguma coisa. Vamos supor que eles deletam um arquivo, certo? Então assim, o método... Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês que tem na própria base. Eu vou vir no backup restore e vou vir no copy task. Aí tem aqui, ó, copy directory e vai estar aqui, ó. Esse invoke aqui, delete directory, você pode ver que ele não tem um overresult. Porque ele não resulta nada, ele não tem um return v0, um return object v0 que vai resultar. Por exemplo, um boolean, return 0x1. Ele vai retornar 0x1. Quando o invoke o move tiver, o move vai carregar o resultado daquele método. Então, se for um boolean, vai ser 1 ou 0, definindo se o botão está ativo ou não. Então, ele vai dar um resultado, vai ter um move result. Nesse caso, não. Olha o que acontece. Quando ele chama esse método aqui, aquele invoke sem move result, ele simplesmente vê
o arquivo e deleta o arquivo. Simplesmente isso. Ele é um invoke que chama e pronto. Ele não retorna nada. Ele não precisa dizer se um valor está ativo ou não. Não precisa devolver um número. Nada. Ele é só um invoke que vai chamar um método que vai fazer alguma coisa, uma ação. Aqui no caso ele deleta um arquivo e pronto. Nada mais. Ele não retorna nada. Ele só conclui uma ação. E essa ação precisa ser chamada do método através de um invoke. Nesse caso é um método void. Deu para entender? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui. E esse é o exemplo de um método que para você zerar, você vai escrever return void. Bom, lembrando que, por exemplo, eu quero apagar esse método aqui porque eu sei que ele tem a ver com vcard, eu não quero mais leitura de vcard. Ok, vê o final do método, aqui ó, o método termina em z. Eu não posso colocar return void no método que termina em z, que vai dar crash. Mas eu fiz tal coisa que não deu crash, porque se mexeu num método que é praticamente inútil, que dificilmente é chamado, mas isso é um erro e não deve ser feito. Bom, a gente tem aqui então a classe dos longs. Espera que eu vou dar só um pulinho aqui, ó. Isso. A gente tem aqui as classes do long, que são números enormes. São números que são muito grandes. É só isso que você tem que ter em mente, certo? E eles podem ser grandes ou não. Eles podem ser um número baixo também. Vamos supor que eu vou zerar um método que é long, que ele termina em j. Eu vou escrever const wide v0, 0x0. E aí eu vou escrever return wide v0. Se eu quiser zerar, é desse jeito que eu vou zerar um long. Não é desse, não é desse. É exatamente desse método, desse jeito que eu vou zerar um método de long, certo? Então é basicamente isso. Long também carregam números, só que eles podem ser muito maiores do que um integer, entendeu? Do que um número inteiro. Eles podem ser números exorbitantes, apesar de também inteiros. E a gente tem aqui ljavalang string, que isso significa? Ele retorna um string. O que é um string? String é um texto. Então vamos lá, string é igual a um texto. Assista essa aula várias vezes para você decorar. Isso é tipo primitivo, é a parte mais importante se você está fazendo um mod de WhatsApp. Então vamos lá, string texto, certo? Então vamos supor, eu preciso, deixa eu pensar num exemplo. Beleza, vamos supor que eu quero colocar aquele botão que coloca o nome do WhatsApp, o nome do meu perfil do WhatsApp, certo? O nome que eu escrevo lá, Xpray é o nome que está no meu perfil. Aí o nome do WhatsApp fica Xpray lá em cima. Vocês já devem ter conhecido esse botão. Esse botão não vai retornar 1, 0, ele vai retornar o nome, porra. Ele vai dar um nome do meu perfil. Então, para isso, ele vai ser um método ljavalang string. Eu vou procurar aqui na base. Com certeza vai ter. Calma aí, eu vou ter que apagar tudo isso aqui, rapaziada, mas eu já explico pra vocês. Certo? Não tem problema de apagar isso. Bom, eu vou buscar aqui em Smiley. Pronto, eu já achei vários métodos. Eu vou entrar nesse primeiro aqui, ó, Google. E aí, no caso, ele é um método que quando ele é chamado, ele retorna, ele devolve no move result isso aqui, ó, const string v0 e return v0. Então, quando alguém chamar, ele vai retornar essa string, esse texto, essa mensagem que está aqui dentro. Para mim zerar um método desse, vai ficar assim, ó, pronto. Você vai escrever isso aqui, se você quiser zerar o conteúdo do método string. Ele vai ficar const string v0, aspas, vazias, assim que a gente zera. Return objeto v0, certo? E outra coisa, pessoal. Quando alguém chama um método string, deixa eu ver se eu acho algum método string da base em si sendo chamado. Pera aí, get storage dir, virtual. Não sei se eu vou achar aqui não. Não vou achar. Deixa eu dar mais uma olhada, mas eu acho que não vou achar não. Get format. Bom, mas não tem problema. Tudo bem. Quando eu vou voltar aqui na CoPyTask, quando é um método de boolean, integer e etc. Só integer e boolean mesmo, daqueles que eu mostrei. Ele vai ser move result, assim como o return, vamos supor que eu vou zerar um método de boolean, 0x0, return v0. E o move result desse método, quando eu chamo com invoke, vai ser move result e vx. Aqui é só return. Vamos supor que é um método de string, que no caso seria aqueles métodos que terminam em ljavalang string, que é um método que termina assim, ó, certo? Ele vai ficar dessa forma. O return dele é return object. Então, o move result do invoke vai ser move result object, certo? E não move result normal. Já o long é move result wide, assim como o return dele é return wide v0. Lembra que eu acabei de mostrar dos tipos primitivos ali, long, etc. Então isso fica return v0, certo? Então o move result do método long, ou seja, se aqui fosse o método j, que é o método long, aqui seria return wide.
ou result wide, quer dizer. Então é bem simples isso aqui, certo? Essa é a parte mais importante. Eu disse que seria um vídeo só, mas agora que eu percebi que é humanamente possível isso acontecer. Mas eu já expliquei bastante coisa, eu só vou terminar uma última explicação, certo? E é o seguinte, que é isso aqui, ó. Vocês já perceberam o que é P0, o que é P1? Então, é o seguinte, P é respostas. Eu vou mostrar isso na prática. Eu vou copiar esse nome de method, certo? Copiei. Agora, observe, P1, né? Eu vou buscar esse method. Pronto, achei que é um invoke. Você pode ver, aqui é o primeiro registro dele, isso chama registradores, que é os VX, PX. O primeiro registrador dele é um P0, o segundo é um V8, certo? Então aqui, quando ele chama V8 pelo invoke dentro desse parênteses, V8 se torna P1 do method. É isso que acontece, quando você chama o method por um invoke e dentro do parênteses há registradores, esse registrador aqui será P0, esse será P1 e esse será P2. No caso, V8 é esse Java IOFile. E aqui no caso, P1, que é o segundo VX que está naquele invoke, vai ter como resultado Java Lang File, que ele precisa ser instanciado. Todo invoke virtual precisa de um new instance. Então, ele aproveita dessa instância. Eu já explico para vocês isso em futuras aulas. Tenta assistir isso várias vezes que eu garanto que você vai entender, certo? Eu vou dar até um exemplo mais prático disso que eu acabei de falar. Que é dando um exemplo que todo mundo vai entender, todo mundo que faz WhatsApp, saindo um pouquinho da teoria. Vamos lá na VCard 2.1. Tô aqui, né? Então vamos lá que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tô na 00 e olha o que a gente tem aqui. P0. E olha que legal. Olha no nome do method, certo? Perceba uma coisa. P0 é uma string, que é o primeiro, ó, lembra que é P0, P1, P1, P2, vai embora. Aí você olha o que tem aqui, ó, no nome do method. A gente tem em primeiro string. Então P0 desse method no registrador do invoke vai ser uma string, ou seja, o primeiro VX da chaves do invoke, chaves é isso aqui, tá? P1 será ljava utilist e segue o baile. Aqui não tem P2 porque só tem dois objetos, que é a string e a list. E eu vou provar isso pra vocês agora. No caso, ignora o barulho aí da lava-louça aqui em casa. LJava long string seria o P0, que é o primeiro objeto do method 00. E aqui ele obtém P0, certo? E aí eu vou te mostrar como o P0 de fato é uma string. Eu vou buscar por isso aqui. Agora que eu percebi que deu uma rateada boa, é 1QB. Aqui, já achei. E aí aqui, ó, só tem um registrador que no caso é P0, entenderam? É o que está dentro do parênteses. Acabei falando errado aqui, falando junto do list. É o que está dentro do parênteses aqui. Então aqui a gente só tem um objeto no parênteses e a gente só vai ter um registrador. Então só vai ter V0, não vai ter V1 e etc. Vai ser só V0 porque dentro do parênteses apenas há um. Entenderam? Então aqui no caso V0. E aqui V0 obtém um método que é ljava long string. Então como eu disse, P0 obtém uma string. Assim como esse método retorna uma string. Então ó, esse método, se eu descer aqui embaixo, ele tem um return V0. E eu vou mostrar aqui o V0 para vocês dele, ó. Ele tem aqui ó, V0. E aí que o V0 retorna uma string de outro lugar, aliás. Enfim, mas você pode ver que eles retornam strings. Entendeu, pessoal? Então, é simplesmente isso. V0 aqui vai se tornar P0 do method. Então, P0 é a resposta do registrador que está no parênteses do invoke. Que no caso é uma string, ele precisa de uma string aqui. Tanto que o method do rigorLB muda aqui para V2 e muda isso aqui para V2. Não sei se vocês lembram desse método. Mas sim, aqui ele vai ter uma string nula, porque aqui nesse lugar ele aceita uma string, entenderam? É simples, é um pouquinho confuso, mas assiste esse vídeo com calma que você vai entender tudo acerca disso. Ah, e se lembrando, se o método não tiver nada dentro do parênteses, acontece de ficar assim. Aí no caso, quando você for fazer o invoke, ele não vai ter nada dentro das chaves, ele não tem que trazer nada. Então ele fica assim, entenderam? Então obrigado por ter assistido até aqui, ouvido minha voz maravilhosa e boa noite.